Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês aí com chuvinha, né? Com tempo mais carinhoso. Pois então, né? Essa chuvinha gostosa. Ontem até nós falamos em relação ao sol e à chuva, né? E hoje já a chuva nos leva à depressão. Não pode, gente. Chuva é vida, água é vida. Nós necessitamos de vida, de água. Nós necessitamos de vida também. Nós necessitamos viver cada vez mais. E viver de uma maneira qualificada, não adianta viver por viver. Foi um ano bastante difícil, o pessoal reclamando muito das energias, reclamando muito do ano. Eu até ouvi hoje pela manhã uma rádio e fiquei impressionada com os comentaristas, claro, a gente sabe que a polêmica é importante, mas uma polêmica um pouco desqualificada de conteúdo. Né? Discutir, reclamar por reclamar não adianta, né? Mas principalmente trazer um conteúdo que realmente seja possível. Por exemplo, o assunto muito relacionado ontem e hoje é a greve dos caminhoneiros pedindo impeachment da Dilma. É possível, por uma movimentação de caminhoneiros ou de sindicatos de caminhoneiros ou de sindicatos professores, que também está sendo feito um levantamento sobre os cargos, né, que estão as pessoas que estão cedidas para cargos de sindicatos do magistério e de outros sindicatos estaduais, qual a validade disso? Agora, a validade disso dentro de uma coerência e não isso ser base para uma questão política como impeachment. Tanto que hoje uma criança de 12 anos me perguntou, tia, tu acha que vão poder fazer o impeachment da Dilma? Como se fosse um ato muito comum. Eu vou ali, vou demitir a Dilma. Não é assim, né? E daqui a pouco os meios de comunicação, para vender uma notícia, esquecem do conteúdo constitucional, que até foi citado, mas não foi, porque não vende, né? Então tem que cuidar muito, e o Pai Mário, durante a semana passada, falou muito sobre essa questão de conteúdo, naquilo que se refere a uma orientação espiritual, a uma orientação, até em outros setores profissionais, mas que tem que ter uma qualificação. Falar por falar, qualquer um pode falar, né? Qualquer um pode dizer que acha isso ou acha aquilo. Mas no momento que você está cuidando da sua espiritualidade, que você está cuidando da sua vida política, ano que vem é ano de eleição, no momento que você está cuidando da sua vida emocional, afetiva, você tem que ter uma qualificação sobre aquilo que a pessoa está lhe orientando. E até nós comentamos junto com o Pai Mário que muitas das pessoas que estão ali precisam de muito mais ajuda do que a pessoa para a qual ela está perguntando. E isso é importante, o preparo do orientador, do babalorixá, do consultor, do mago, da bruxa, né, o termo que quiser utilizar, porque você está colocando a sua vida em prol a uma atividade, seja afetiva, seja financeira, seja profissional. E quando nós falamos sobre isso, hoje nesse meio de comunicação que eu ouvia pela manhã, eu fiquei muito preocupada com o baixo nível de conhecimento ou o excesso, né, de mídia para a venda do assunto. Por quê? Porque toda uma crise legal vai gerar uma crise também profissional e financeira. E ontem nós recebemos mais de 10 pedidos de ajuda de pessoas que estão desempregadas, que gostariam de uma ajuda para o emprego, gostariam de arrumar um trabalho, algo profissional. E eu vejo que o impeachment da Dilma vai resolver isso. Eu não sei se vai resolver isso, não sei se é esse o caminho, mas não é porque as pessoas são desempregadas que pode se recorrer ao impeachment. É banalizar aquilo que é sério. E um assunto muito sério com reflexos importantes na vida das pessoas. Assim como as pessoas estão banalizando muito as religiões, as consultas, e depois falam mal, né? Aí generalizam. Como, por exemplo, as consultas na casa de Ansa e Oxalá têm a duração de 50 minutos. Em média, 50 minutos. Pode durar um pouco menos? Claro, tem pessoas muito objetivas, né, Pai Mário? Mas também pode durar 60 minutos. Exatamente. Pode durar 50, 60, 30, tudo depende do caso. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, como esses casos dos caminhoneiros, por exemplo, né, que eles estão pedindo o impeachment da nossa presidente, o que acontece? Eles já tiveram uma paralisação que parou o Brasil de fato. Sim. Entendeu? Que parou o Brasil de fato. Eu até compreendo a forma que a mídia está colocando esta questão de impeachment, mostrando a tendência dos sindicatos, né, que é esse pedido.
Você falou uma grande verdade. É um governante que nós contratamos, porque um presidente, ele é eleito, na realidade, ele é contratado. Pelo povo, por eleições diretas. E ele pode, o povo, tendo um número tal de votos, pode derrubar um governante ou não. Ponto. Sim. Né? Questão caminhoneiros, questão sindicatos, os caminhoneiros estão pedindo porque eles sabem que eles têm a força. Só que o Brasil, infelizmente, eu não estou criticando a caminhoneiros. Nem não, estou de forma nenhuma. Acho que eles têm toda a razão em todas as reivindicações dele. Tem total meu apoio. Mas aí nos remete a um detalhe. Aí nos remete a um detalhe. Nós ficamos presos a uma categoria. Sim. Que é os caminhoneiros. Por quê? Porque é o nosso transporte rodoviário. Sendo que nós temos ferroviários e nós temos marítimo, que não é usado 10%, menos de 10% da capacidade de transporte do Brasil é feita pelo rodoviário, que fica o custo aí, os coitados não têm culpa disso, custo alto do combustível, né, que o combustível vai aumentar nos próximos dias de novo, já aumentou 19% no ano, que é o grande vilão. Nós temos o custo alto da manutenção de um caminhão e o custo de vida de um caminhoneiro, que muitas vezes tem que trabalhar 18 até 20 horas para levar uma carga que é ilegal. É legal, mas o prazo que eles têm de tempo não fecha dentro do horário que eles têm que Pois parar. é, aí, como eu estou dizendo, concordo com as reivindicações. Eu acho que a reivindicação deles é válida, como de qualquer brasileiro. Eu posso olhar e criticar o governo que está, mas tu não votou ou tu votou naquele governante, não interessa, ele está me representando de uma forma ou de outra. É como eu digo, tu não bate cabeça num quarto santo pela metade, ou tu bate cabeça num quarto santo inteiro. A todos os orixás. A todos os orixás, mas tem o orixá de um irmão que eu não gosto. Não interessa, tu bate cabeça pro quarto de santo inteiro. E quando tu tem um governante, eu não votei, tu votou, ou tu não votou e eu votei, o que acontece? O governante é o mesmo. Então, o direito que me assiste é o mesmo. Então, esse direito é de todo cidadão, que é a qualificação daquele que está te atendendo, aquele que está te representando. Sim, acontece que para o impeachment não basta somente uma paralisação, né? Não basta, mas essa a questão avaliar. A questão que vem muito à frente aí, na época do impeachment do Collor aconteceu muito isso, tá? Na época das diretas já, eu fui um cara pintado da época das diretas já, tá? Esquina Democrática, que a gente fazia aquele trabalho militante, né? Militante, eu era de alguns grupos estudantis. O que acontece? Tu mostra para a população que a população tem uma força. Por isso que eu concordo em determinado ponto, porque a população precisa saber que tem força. Um exemplo claro disso, sabe onde é que se bate? No afro-umbandista. Eu digo afro-umbandista porque nós somos de descendência africana, tá? Os nossos antepassados são africanos, mas hoje a nossa cultura é brasileira. Então nós temos a cultura espiritualista, a cultura espírita, a cultura umbandista, porque daí é colocado tanto o candomblé quanto o batuque no Rio Grande do Sul como umbandista, que é uma forma errada. O que nós temos? Nós temos uma força muito grande que nós não mostramos. Aí tem outros segmentos religiosos que mostram. Por isso, junta a classe de caminhoneiros, junta a classe dos policiais civis e militares, junta a classe de professores, mostra a união de um grupo. Aí sim, aí é possível a discussão do impeachment. Aí é que entra a possibilidade. Mas aí é que tá, a informação baseada realmente na realidade, né? Não o sensacionalismo que não... São realidades. Hoje tu pega, por exemplo, o censo do IBGE, certo? E tu olha a cultura das religiões, aonde está colocado o afro-brasileiro, o afro-umbandista. Ele não tem uma colocação, ele está colocado como umbandista ou simplesmente como espírita. Uhum. E aí não mostra a força que nós temos. Sim. Essa união de força e de qualificação nós precisamos. E ter um impeachment, nós que somos afro ou não, nós também podemos dar a nossa opinião. Devemos, né? Uhum. Até por poder ter os nossos direitos adquiridos. Eu sei que fugiu um pouquinho do caminho da conversa, quando você começa a fechar, eu já lhe conheço muito bem, mas é só para as pessoas, né? É só para as pessoas compreender que a força que nós temos política, a força que nós temos num país, ela pode ser unida por uma forma também, pela sua fé, certo? Os caminhoneiros têm fé que eles vão conseguir através de um ato, e nós também temos fé que nós vamos conseguir todos os dias vencer as nossas batalhas.
e conquistar um emprego, que hoje está muito difícil. Por isso até que a gente entrou nesse assunto político e social, porque ontem realmente foram mais de 10 pedidos de orientação no WhatsApp sobre emprego. E eu comentei inclusive com a produção, gente, são 10 famílias que não se conhecem, que são do Rio Grande do Sul, pedindo uma ajuda espiritual para ter um final de ano, ao menos com uma tentativa de melhoria de qualidade de vida. E isso é preocupante. Muito preocupante. Então, quando nós vemos situações assim, como as pessoas dizem, é vagabundo, não quer trabalhar, não está sendo assim. O mercado de emprego está muito, muito complicado. Assim como estágios. O estágio deveria ser para preparação, formação e complementação da educação, e não como emprego com menos custos trabalhistas, né? Para tirar emprego de pessoas que não estão estudando e que sim já são profissionais de mercado. Então é uma avalanche, né, de situações que reflete no espiritual, porque uma pessoa que não tem, por exemplo, não está com as contas pagas, que está com situação financeira complicada, reflete no espiritual, porque essa pessoa normalmente começa a ter pensamentos extremamente negativos, ou dependendo do desenvolvimento espiritual dessa pessoa, a inveja sobre as outras. Por que o mundo está se dizendo muito que a inveja está dominando o mundo? Por quê? Porque muitas crises sociais e políticas estão acontecendo no mundo inteiro. E nós devemos estar preparados para isso. E como dizem que os olhos são a expressão da alma, já diziam os antigos, né? Nós devemos muito bem pensar em quem nos aliamos e onde nós vamos buscar força para atravessar as atitudes. Olha só. Oi, pessoal, eu gosto muito de assisti-los nas tardes. Muitas mudanças na minha vida nestes últimos 2 anos. Hoje me encontrei na casa de religião que estou universalista. Só me falta a realização na vida sentimental. Pode dar uma olhada para mim? Ela é a canoense, ela dá o nome dela, de 7 de dezembro de 62. Então, assim, ela encontrou o caminho dela dentro da religião universalista, não é Igreja Universal, tá? E ela tá feliz nessa parte espiritual, mas ela diz que a vida sentimental dela não desenvolve. Pode a religião ajudar sem ela ter que entrar para um bando ou para a nação? Pode, não só pode como deve, só que ela achou um caminho espiritual, ela não conseguiu achar o caminho ainda emocional, por quê? Porque ela não se encontrou emocionalmente. Não é uma questão de algo que esteja atrapalhando ela para o emocional. Quando tu te dá o direito de amar, quando tu te dá o direito de te aproximar das pessoas, quando tu te dá o direito de sair de uma interpretação aonde tu acha que tu é tímido, aonde tu acha que tu não tem o caminho, aí cria-se a dificuldade. E o problema dela é uma timidez que ela mesma criou com ela. Então ela não encontrou ainda o caminho emocional dela mesma. Ela não está se permitindo a errar no sentimental ou acertar no sentimental, entenderam? Errar ou acertar. Porque se tu não tentar, tu não vai saber nunca se tu errou ou se tu acertou. Como diz aquele velho ditado, nadou e morreu na praia. Morreu na praia por quê? Porque tentou. Sim, então feliz daquele que conseguiu morrer pelo menos na praia. Não ficou afogado no meio do mar sem ter tentado sair do mesmo lugar. Então, tentar acertar ou errar é um direito que assiste ao ser humano que tem o livre-arbítrio. Então, ele pode errar como acertar. Esse universalismo que a pessoa fala, aqui no caso dela, ela pergunta um problema afetivo para a questão emocional, né? Mas se você pensar bem, ela está perguntando não sobre religião, porque ela já se encontrou dentro da vontade dela. Ela está perguntando sobre um campo específico. E pode. Por isso que a gente diz que a nossa consulta tem uma previsão de hora em hora, não é aquela coisa de 15 minutos, justamente para poder dar essa qualidade para você. Mas quer ver? Já que ela disse que ela é universalista, nós vamos lá para o jogo de cartas para poder entender isso de uma forma diferente, até para poder entender isso de uma forma que ela possa ter também essa resposta dentro do universalismo. Porque a carta, assim como o tarô, pode trazer várias informações, como no caso dela. Olha aqui, vamos tirar a cartinha para ela. Iemanjá, a carta do ano que vem, né? Essa carta da âncora é a carta ideal para 2016. Iemanjá já traz para ela aquilo que o Pai Mário falou no Búzio. As decisões dela, as decisões do campo afetivo,
que estão impedindo a sequência da felicidade dela. E ela já tem um problema de formação familiar bastante duvidoso, ela já tem uma carência nessa questão familiar que nós vemos que está refletindo no psicológico dela. Para ela melhorar o campo afetivo, ela vai ter que trabalhar a energia e o equilíbrio do karma familiar dela. Porque a família tem uma influência muito importante nas relações afetivas que você gere, que você resolve ter. Você que tem um mau relacionamento com pai ou com mãe ou com irmãos, dificilmente vai conseguir harmonizar uma relação afetiva, não é só pela parte psicológica, mas pela energia que você emana, a energia dos laços e das ligações. Tem como resolver? Claro que tem. Muitas vezes você não precisa fazer as pazes com um pai ou uma mãe alcoólatra ou, né, abusivo, não é isso. Mas você fortalece aquelas ligações, aqueles engates para que uma relação afetiva feche em quase tudo. Pode ser que não feche em 100%, porque o diferente também é o desafio do crescimento. Agora, se você não tem laço nenhum, você é perdido no mundo. Os agnósticos são muito assim, né? Soltos. E aí o que acontece? Você não consegue esse encaixe com ninguém e nem vai conseguir, porque essas relações, essas ligações não estão sendo feitas. E aí orixás como Iemanjá, Oxum, Xangô e Inhansã podem fortalecer e aproximar esse engate de maneira que eles realmente se tornem fortalecidos e passo a passo construir aquela relação. Ou com uma pessoa que você já tem definida, ou até mesmo para criar essa relação com uma pessoa que você pode buscar sem a definição. E é bem importante, pessoal, entender, porque sendo 2016 um ano ligado a Iemanjá, essa força mental e principalmente psicológica, ela faz uma diferença muito grande. Pessoas que já têm problemas no campo afetivo, a inveja pesa demais. Por isso que nós estamos abordando nessa semana tanto esse tema. E trouxemos até uns patuás, por exemplo, que você pode adquirir aqui na casa de Iansã e Oxalá, tá? As corujas. É um elemento básico da sabedoria. É um elemento básico que traz o quebrante do olho, claro, mas elas trazem na sua energia, na sua história, a própria filosofia, ela é símbolo, né? Da educação e da cultura. E ela é um bom patuá que, bem preparado na limpeza de final de ano, você também já vai poder ter esta força e dar para alguém, né? A filha, o filho, enfim. Outra coisa que o pessoal me perguntou já são as cores do ano que vem. Então eu trouxe 2 camisetas aqui, o pessoal que curte vestir a cor do ano, que também podemos ter aqui na casa de Iansã e Oxalá por alguns números, tá? Porque a maioria já saiu. Essa aqui acho que até uma extra G, ou GG. Que são os símbolos de Iemanjá, que são os regentes do ano que vem, né? Então aqui nós temos um tipo de imagem, né? Todas africanistas, porque segue muito a nossa cultura. Logo, logo teremos outras em outros sentidos. E olha aqui que linda, né? A Iemanjá mostrando o movimento. Quer dizer, são cores, e aqui já tem as cores do ano que vem, tá, gente? Cores e elementos que você vai poder usar atraindo a energia de crescimento, de proteção contra o olho grande, e também trazendo uma força especial para que você mude uma rotina, já que nós estamos falando aqui da energia do campo afetivo. A mudança da rotina, como você diz, né, Viviane? Até só um lembrete, se alguém quiser alguma dessas camisetas, pode ligar para cá, da Casa de Iansã e Oxalá, e encomendar a camiseta do regente do ano. Isso, certo? Que daí a gente... Qual das 2 gravuras, A ou B, e o tamanho, né? E a gente pode encomendar para você. Exatamente. Tem aqui mais um pedido de orientação e você pode agendar a sua consulta pelo telefone 3084-3434. E se tiver um dia chuvoso e quiser fazer uma teleconsulta, se informe. Faz a consulta sem sair de casa, vai ser muito bom. Meu nível é 15 de agosto de 72 e tenho uma grande dúvida. Gostaria de saber se o filho que é dado ao Oiá, de Irã, nunca vai ter sorte no amor. Ops! Sei que é uma questão de lado e fundamento da casa. Ela nos assiste. Mas estou afastada. Simpatizei com uma casa. Mas daí ela puxa a Iansã para dentro. Eu joguei a mãe Iansã, não aceita.
preciso de uma direção, me sinto muito perdida. É um caso para consulta de búzios, né? É um caso para consulta de búzios, mas você, muito mais que ninguém, pode falar sobre Ioiá, né? Você é muito mais que ninguém. Mas esta questão, por exemplo, de puxar a Inhaçã para dentro de casa, tem muita gente que desdobra, dependendo do lado de nação. É que eu não sei bem o que é o puxar. Eu não desdobrar. entendi. Desdobrar. É desdobrar. O puxar é trazer a Inhaçã para dentro de casa. Né? Por exemplo, ela pode ser de uma dirã e desdobrar ela para uma niqué, certo? Isso depende muito do lado que está sendo executado, que está sendo feito. É uma questão de feitura, né? É uma questão de feitura, mas sobre Inhaçã, nada mais que ninguém para você para falar sobre isso. Então vamos ver aqui essa situação dela, mas é uma situação bem clara em relação a puxar a Inhaçã para dentro de casa. A tua questão é o seguinte, meu anjo, o tipo de nação, a nação que tu está não é o tipo de nação, desculpa, não. A nação que você se encontra hoje é a forma que é feita, tá? Então, tu tem que compreender que a casa onde tu estás é aonde tu vai firmar ou não. E tu tem que seguir ou não o fundamento da casa. Se tu acha que está errado o fundamento da casa, já nem fica. Procura uma outra casa, mas que seja do mesmo lado da onde você foi feita a primeira vez. Porque no Jeju se faz de uma forma, na Cabinda se faz de outra forma, no Oió se faz de outra forma. Eu, por exemplo, eu tenho Inhaçã de rua, sim, mas eu não dou cabeça de filho para Inhaçã de rua, certo? Então depende muito de lado para lado. Então você tem que seguir a música conforme está sendo tocada. A casa que você se encontra está sendo dessa forma, fique. Agora, você é de Inhaçã mesmo. E outro detalhe, por você ser de um orixá de rua, no seu caso como Oiá, certo? Uma dirã, o Atimboá. Estou falando muito superficial, tá, gente? Não quer dizer que isso vai interferir no amor. Não quer dizer que vai interferir na sua vida sentimental. O orixá, a qualidade de orixá não vai interferir na sua vida sentimental, não vai interferir na sua vida sexual, certo? Na sua opção sexual, ok? E também não vai interferir na sua vida cotidiana. Ele está para auxiliar, não para interferir. Gostam muito de colocar a culpa no orixá. Ah, a fulana é assim porque é de orixá determinado. Ah, o fulano é assim porque é de orixá determinado. E a coisa não é assim, certo? O orixá, ele lhe ajuda no cotidiano. Eu acredito que existe relações com o orixá em relação afetiva, não tem nada a ver, não. Não tem essa ligação não existe. Só fazendo uma correção, tem a mãe Ana de Oiá também, que participa de programas de TV e tem seu próprio programa. Voltando ali no caso dela, complicado, né? Eu acho que não tem uma relação direta, amiga. Mas no momento que tu vai numa casa, o pai de santo, o babalorixá, o orientador espiritual, porque eu tô falando em qualificação desde o início do programa, ele vai querer o bem para você. Se ele diz que no momento que há um desdobramento, que há uma necessidade, é porque ele está querendo fazer o fundamento dele, dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que é melhor para você. Ele não pode mudar aquilo que ele acredita, porque você não se adapta, ou porque o seu orixá não se adapta àquela casa. Senão não teria um lado, uma nação naquela casa, seria de todas as nações. Sim, não haveria um fundamento. Seria o terreirão, não, exatamente. Todas as nações reunidas. E é complicado isso. Agora, eu acredito que no momento que ele disse que há uma necessidade do desdobramento nesta casa, é porque ele pensa no melhor para o seu fundamento e o seu desenvolvimento religioso. Quando até eu escuto muito aquela expressão assim, eu faço meu arroz com feijão dentro de casa. É um arroz com feijão que é o tradicional que todo mundo faz. Eu não gosto dessa expressão, porque muitas vezes a pessoa está até se menosprezando e eu não acho legal essa expressão. Agora, quando tu está fazendo o teu fundamento dentro da tua casa, quando tu estás fazendo a religião dentro da tua casa, se o teu irmão não faz igual, não quer dizer que você esteja fazendo errado. Você segue uma bacia. O teu irmão que eu me refiro de uma outra casa, de uma outra nação. Agora, de onde é uma bacia só, tem que ser tudo feito como aquela bacia é. Então não quer dizer que esteja errado. Cada um faz a forma dentro da sua casa. Hoje de manhã eu estava olhando no Face, das poucas vezes que eu tenho entrado no Face ali, e vi o pai Google de Oxalá. Infelizmente caiu. Tinha que ser pro Oxalá, né? Tinha que ser pro Oxalá, né? Porque o pai ele abraça todo mundo, né? Pai Google de Oxalá, né? Que é uma verdade. Muita gente vai pro Google, procura determinado fundamento e quer que a casa onde ele esteja faça aquele fundamento. E perde completamente a noção de que quem faz o fundamento dentro da casa é o pai de santo, ou a mãe de santo,
ou o avô de santo, ou o bisavô de santo, e assim sucessivamente. Não é Dr. Google e nem Pai Google de Oxalá. Né? Traga o seu amor em 3 dias. O Google é a fonte de pesquisa da internet, né? Caso o pessoal ainda esteja em dúvida aí. Mas a preocupação dela realmente é o campo afetivo. Não tem nenhuma relação. Tá? Não tem nenhuma relação. Agora, na verdade, tu tem 2 polos que tu perguntaste, que era o campo afetivo e o campo religioso. Procura uma casa que faça dirã na rua, né? E que não faça esse desdobramento que tu tá preocupada. Ou que explique para ela porque do desdobramento. Mas pelo que eu entendi, ela não quer. Ela quer ela ser de dirã, né? Ah, bom. Não sei por que tem pessoas que insistem em ser de um certo orixá, mesmo não sendo, mas cada um tem o seu né? Mas tu é de Oiá, teimosa, né? Além disso, nós também estamos falando hoje sobre o olho e a inveja. Eu tenho aqui um pedido de orientação, que é a questão do olho gordo. Ele é dentro de casa normalmente, ou será que é dentro da família ou no trabalho? E até que ponto isso pode afetar, né? Será que é possível, Pai Mário, um irmão ter inveja de outro irmão? Muito. Nós temos o exemplo de Abel e Caim. É uma história da Bíblia, verídico ou não, mas os ciúmes e a inveja de um irmão e do outro, bastante. A ponto de muitas vezes criar conflitos dentro de uma casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. E isso muito forte, Viviane. Muito forte mesmo. Porque eu tenho uma pergunta aqui que são de pais diferentes. Olha só, Vivi, entrou pelo WhatsApp, tá? Mas você que quer consultar pessoalmente, aproveita essa semana, tem uma promoção especial aí. E você liga 3084-3434, vou repetir para você, 3084-3434 e agenda a sua consulta pessoalmente. Eu tenho certeza que você vai sair satisfeito, tranquilo, com bom encaminhamento. Se não pode se deslocar de dentro de casa, faz a teleconsulta, que é a mesma qualidade, orientado da mesma forma, só que com essa facilidade de não sair de casa. Olha só esse caso aqui. Vivi, nós somos em 5 irmãos, um de cada pai. Não está questionando a mãe, ela só está dizendo que são pais diferentes, não é? Pode ter ficado viúva 5 vezes, né? Fazer o quê? E sinto que minha irmã mais velha, filha de outro pai, mesma mãe, tem muita inveja de mim, pois fiquei com a pensão do meu pai, por isso que eu disse que ela deve ser viúva, né? Fiquei com a pensão do meu pai que custeia os meus estudos. Já estou fazendo pós-graduação, mas não consigo sair de casa. Sair de casa é morar sozinha. Não consigo dar encaminhamento ao meu campo afetivo nem profissional. Esta minha irmã tem dificuldades na formação dela e tem dificuldades também no campo afetivo. A minha pergunta: o olho e a inveja da minha irmã pode estar fazendo com que minhas questões pessoais não sejam feitas adiante, porque tudo que faço fora da família dá certo. Chegou no campo afetivo ou até mesmo de independência, eu já não consigo fazer nada. Bom, lá, não significa que o pai tenha morrido, né? Está estudando, tem direito à pensão. O caso dela aqui é um caso de inveja ao contrário. O que é uma inveja ao contrário? Vou dizer o que é uma inveja ao contrário. Porque está certo, a irmã dela, ela inveja, ela tem uma determinada inveja do que está acontecendo, mas ela está alimentando muito mais esse ciclo de inveja. A própria pessoa? A própria pessoa. Sabe por quê? Porque ela está criando um preconceito com ela. Ela acha que o mundo está conspirando contra ela. Uma pessoa que passa por você e diz assim, pô, como você tá bonita, como eu queria ser assim. Tá, obrigado. E aí tu diz assim, pá, mas aquela pessoa tá botando o olho grande, tá botando inveja em cima de mim. E o que ela está fazendo é isso, ela está alimentando a doença. Ela está alimentando a doença da irmã, não com a irmã, mas com ela. Aquela questão clara, estou sendo invejada. Mas aquela pessoa está me invejando demais, isso está me fazendo mal, isso está me destruindo. Eu não consigo fazer nada por causa disso. Ela está alimentando cada vez mais. Ela está dando força. Dando força. Ela está se sabotando. Exato. Dentro da própria família, no momento que ela está dando força para essa irmã. Exatamente. Ela está dando força para essa irmã, ela está se sabotando. Ela está aumentando cada vez mais a força da irmã. Agora, tu imagina o clima dessa família dentro de casa. Viane, o clima pode ser um clima complicado, como se mostra aqui em Ansan, marcando aqui que os laços, até no laço amoroso, ela acha que as pessoas têm inveja dela. Ela se põe num patamar acima dos outros.
Sim. Certo? Ela está se colocando num patamar acima dos outros. Talvez até porque conseguiu mais com os irmãos. Exato, e achando que todo mundo conspira contra ela. Que está todo o universo conspirando contra. Um ou dois pode conspirar, agora todo mundo. Aí ela traz essa energia. E aí ela acaba tendo atrito com toda a família. Com toda a família. Imagina o clima. E a mãe no meio dessa confusão toda. Aí que nós dizemos que muitas vezes é necessário aquela harmonização familiar, aquele equilíbrio familiar, aquele axé de Iemanjá, aquele axé de prosperidade, para que todos possam se unir, se Deus quiser em 2016, e todos construam uma vida, porque onde um puxa para um lado e outro puxa para outro, não existe, né, a construção de família. E a mãe e os outros irmãos sofrem. Agora, se ela está fazendo, por exemplo, uma pós-graduação, eu acredito que seja pensão enquanto está estudando, né? O que acontece? Ela pode muito bem incentivar os outros irmãos a estudar, a ter um outro tipo de linguagem dentro de casa e não se colocar como nessa redoma que o pai Mário aqui avaliou, né? Ele avaliou nesse sentido. Que, na verdade, eu sou o centro do mundo e o resto está me corrompendo. Cuidar. Mas aí né? nós temos um detalhe também. Não lembro se foi essa semana ou semana passada que eu falei na questão, por exemplo, do estudo de uma faculdade onde você está fazendo determinado curso, que todos dentro de uma sala de aula vão ser prováveis concorrentes seus no futuro. Agora a questão dos concursos. E até mesmo na formação e na má formação dos pensamentos dela, sabe o que ela pode estar fazendo? Montando a teoria da conspiração que todos conspiram contra mim. Que é chato, né? Que é muito chato. E sem analisar o caso. Sem analisar o caso. Aí tu analisa daquela forma assim, vou usar um exemplo aqui, o Marruan tá me olhando aqui de cara estranha. Mas será que ele tá com inveja de mim? Mas não, mas o Harry também, o Quiroga também. E no entanto, eu não levantei para perguntar para ele, Marruan, o que está acontecendo contigo? Se ele tá com algum problema. E aí eu crio a teoria da conspiração. Uhum. E aí eu acho que tá todo mundo contra mim, todo mundo me olhando de cara feia. Não é? E é isso que ela está criando. Né? Ela está procurando. Boa tarde, Vi, sou do dia 5 de outubro de 90. E de um tempo para cá, está dando tudo errado na minha vida. Estou desesperado. É um homem. Aliás, um grande homem porque é gremista. Aqui, ó. Símbolo dele no WhatsApp é gremista. Bom, por isso que ele perguntou para mim. Tem certeza que então para mim por causa disso. Não é o nosso time que está dando errado, tá? Dando tudo errado em minha vida. Parou. Como é que é? É que ele é gremista. Não é o time de vocês que está dando errado? Não é isso. Que está fazendo dar tudo errado na vida dele. Tá bom. Segue o barco. Sou do dia 5 de 10 de 90 e de um tempo para cá está dando tudo errado em minha vida. Estou desesperado. Será que fizeram alguma coisa para mim? Ou é apenas uma má fase? O que devo fazer? Mas não era você que ia responder para ele? Não. Então faz a pergunta de novo, porque eu não estava nem prestando atenção. Desculpa, não estava nem prestando atenção. Tá tudo dando uma fase na vida dele, né? Se é uma fase, o que ele deve fazer? Brincadeira, gente. Vamos lá. Até um grande beijo para a vó Miguela de Bará. Mãe Miguela de Bará. Grande colorada, certo? Grande colorada. Um grande beijo também para Najara. Vamos lá. Mas... o problema aqui está sendo o time dele. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Vamos falar sério aqui mesmo. Porque assim, o grande problema da vida dele, Xangô marcando aqui algumas desavenças, certo? No plano espiritual e também profissional dele. O que Xangô está pedindo? Xangô está pedindo a justiça aqui junto com Ogum, principalmente na questão do trabalho. O que está acontecendo com ele, Viviane, ele foi muito bem tocado. Então, teve um toque não é só uma má fase. Não é só uma má fase, não. Ele tem um toque para cima dele. Tem uma feitiçaria. Tanto que Xangô pede misericórdia. Quando Xangô pede misericórdia, ele pede de uma forma clara, já avisando que há um feitiço, como nós já conversamos, as 3 pontas da balança, né? E no caso aqui, Xangô pedindo muito, e Ogum pedindo muito para ele cuidar com tumulto, com enredo e com brigas. Ele passa do outro lado da rua, está acontecendo uma briga num lado, e ele passa pelo outro, pode contar que essa briga vai chegar até ele. Aqui as pessoas estão falando o que é o que o pai Mário e o pai Júlio dizem que é toque. O toque é o feitiço, gente. É quando a gente diz tocar, que é tocar uma sineta, que é bater o tambor. Isso é feitiço, tá? É quando estão fazendo um feitiço para você. Direto. Pai Mário, hoje vou conversar com meu ex ou atual patrão. Será que me aceitará só como sua funcionária ou perderei o emprego? Adoro trabalhar com eles. Eu acho que ela vai conversar para saber se... Quando é que foi essa... Pois é só... é que ela tá entre 2 amores. Lembra do caso dos 2 amores aqui? Que o ex-chefe queria mais
queria ser cônjuge dela, lembra? Pois é, isso já faz um mês quase. Será que ele me aceitará só como funcionário e não como namorada? Ou perderei o emprego? Adoro trabalhar com eles. Minha data é 16/12/66. Estou muito insegura. Quero agendar uma consulta. Preciso abrir meus caminhos, crescer e fazer minha família crescer também. Adoro vocês, tenham um bom dia. Que nós até orientamos, eu me lembro na época, que a questão com o chefe ia ser só um caso e ela ficasse com o atual marido. E ela vai conversar hoje com o chefe para dizer, não quero nada afetivo, quero, na verdade, trabalhar com você. Pai Mário, é possível? Olha, Xangô marcando aqui que... Confusão, né? Confusão. Confusão. Ele não vai conseguir compreender da mesma forma, nem ela, tá? Ele não vai haver clima mais para os dois trabalharem juntos. Então, ela quer crescer, quer fazer uma abertura afetiva. É o momento? Afetiva não, profissional, desculpa. É o momento, sim. Para o profissional é o momento, até porque os caminhos dela profissional estão fechados. Mas aí, se ela vai sair do emprego, não seria um mau momento para ela investir? Ou seria o momento certo para ela investir? Não, seria o momento certo para ela investir, porque ela vai trocar de emprego. Ela precisa manter esse padrão que ela se encontra, tá? Para arrumar outro emprego. Ou melhorar, né? Porque quanto mais tempo você fica desempregado, mais dificuldade encontra. Mais difícil. Quer dizer, diante da dificuldade é que a gente encontra o caminho. Senão, muitas vezes, você vai continuar bloqueado e bloqueado e bloqueado. Olha aqui, ó. Quer ver como eu falei do início do programa? Olá, Vivi. Olá, queridos. Gostaria de saber se vou conseguir um bom emprego no início do ano que vem, 2016. Ela já nem está mais pensando para esse ano. Me formei no início desse ano, 2015, mas não pude exercer minha profissão, pois estava gestante. Beijo a todos. Parabéns pelo programa. Minha data de nascimento é 2/9/89. Aí eu respondi, né? A data que ia ser respondido o programa. E ela já ficou faceira aqui. Se formou, mas estava gestante. Agora ela quer começar a trabalhar início de 2016. Olha, Iemanjá e Oxalá marcando aqui que sim. Tá? E algum marcando aqui o trabalho e a mudança financeira para ela. Ela vai se dar muito bem para o ano que vem. Ela só tem que cuidar muito no sentimental dela. Ela tem que cuidar muito mais na questão sentimental. Porque Ogum, Oxalá e Iemanjá marcando aqui sim o trabalho. Ela vai ter que deixar o bebezinho também, quem é o dono do emprego, né? Quem cuida dos trabalhos da labuta é o Ogum, né? E Iemanjá marcando que vai ser o nome dela e Oxalá pedindo muito para ela ter muita paciência. Olá, estou com problemas na minha vida amorosa. O que os orixás têm a me dizer? Sou do dia 2 de abril de 98. Bom, 2 de abril, que signo ela é, Ana? O que vem antes de Áries? Peixes? Não, Touro vem depois. Touro Marley Soares, editor. Aquário? Aquariano. Ano que vem é para esse povo aí, né? Qual é a pergunta mesmo dela? Problemas na vida amorosa. A pergunta para os orixás. Problemas grandes. Ela ainda tem uma inocência muito grande ainda no sentimento, na forma que ela tem o sentimento, e marca para ela sim o amor, mas deixa de ser criança, deixa de ser inocente. Não tenta fazer aquele amor docinho, porque muitas vezes não vale a pena, muitas vezes tem que chutar o pau da barraca mesmo e ser um pouco mais agressiva. É isso que você está precisando, um pouco mais de agressividade no seu relacionamento. E outro de relacionamento, vou bombardear aqui o Pai Mário. Mas você está com problema? Quer essa mudança? Agenda a tua consulta, amiga. Não fica esperando aí, ó. 3084-3434 e o endereço da Casa de Anção, para o pessoal se localizar, fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Olá, não consigo um relacionamento. Faço terapias, tratamento espiritual. Número aqui. Faço terapias, tratamento espiritual, mas só me atrai por quem não quer compromisso e sofro muito. Quero muito amar e ser amada. Ela é do dia 6/5/72. Escrevo porque assisto Vivi na TV. Olha, uma tem que ser um pouco mais agressiva, né? Essa outra ela tem que olhar um pouquinho mais, deixar de ser emotiva demais. Ela está agindo muito mais com a emoção e menos com a razão. Então acaba se aproximando de pessoas meio complicado mesmo. Mas Iemanjá marcando para você um grande amor para o ano que vem, certo? Um grande amor mesmo. A pessoa certa vai aparecer nos seus caminhos, sim. Só que os seus tratamentos espirituais têm caminho correto. Não tem nada de errado. Caminho muito correto, mas cuide muito dos seus pensamentos. Boa tarde, meu nome é Aline e gostaria do e-mail do programa.
pessoal que gostaria do e-mail do programa, entra no site vivinatv.com.br. Lá tem tudo, né, Pai Mário? Tem tudo. Lá no vivinatv.com.br tem tudo que você vai precisar, vídeos mais antigos, o e-mail, contato, tudo que você precisar tem por ali. Ou você também pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp, né? No 9645-3434. Que é o que eu tô lendo aqui para vocês, sobre a saúde de um jovem enfermo. Ele é do dia 19 de janeiro de 93, muito axé para todos. Ele é um jovem e está enfermo. Pai Mário, o que os orixás dizem para esse nosso amigo? Já vou de novo aqui, gente. Assim, ó, a enfermidade desse menino é até bem complicado mesmo, Chapanã, anunciando aí que você tem que fazer uma bela de uma troca de saúde, tá? Até Ogum e Xangô na outra também marcaram e eu me espantei, por isso que eu joguei novamente, pedindo uma troca de saúde muito forte para ele. Ele realmente está com um problema gravíssimo. Está com problema sério de saúde e está atingindo muito nele, o espiritual dele está abalado, está doente também, então ele precisa fazer esse tratamento, essa troca de saúde, né, como a gente diz, porque está o espiritual e o físico abalado, e aí está agravando cada vez mais a saúde dele. Porque existem duas relações, né? As pessoas podem estar com um problema espiritual e isso refletir no físico, ou estar com um problema de saúde, né? Ou de desarmonia no físico e isso afetar no espiritual. São relações diferentes com tratamentos diferentes. Exatamente. O problema dele, ele está com um problema físico, o espiritual também está com problema e está agravando cada vez mais o problema físico. Quer dizer, essa relação, quanto mais tempo deixar, pior fica. Não é que quanto mais tempo deixar, pior fica. A gente não pode colocar dessa forma porque a gente tem que ter esperança e fé em tudo aquilo que vai acontecer, né? Mas a situação dele é agravante a cada momento pela falta, né? Da falta do espiritual, mas nós temos que ter a fé que tudo isso mude. Então, vai ficar pior, queira Deus que não. Que pelo menos se mantenha, né? Mas aí ele tem que buscar um recurso, Ele tem que buscar um recurso. Se não buscar um recurso, fica difícil? Muito difícil, não buscar um recurso muito difícil. Agora tem outra aqui, complicadinha, mas eu vou dar uma chance aí pro Pai Mário, porque judiei dele agora, né, gente? Olha só, tem um filho de 20 anos e ele está tendo um relacionamento com uma moça de 38 anos. Não queria me meter na relação deles, mas estou desconfiada que ela tem outro. Gostaria de saber se estou certa ou não. Ela do dia 27 de 6 de 77, ele do dia 20 de 5 de 95. Eu vou lá para as cartas para não lhe judiar tanto, que eu fiz agora descarreguei um monte de WhatsApp. Mas, gente, são problemas em diferentes áreas. Não significa que a diferença de idade vai interferir no amor verdadeiro. Pelo contrário, o amor verdadeiro pode acontecer. Mas será que ela está pronta para isso? Será que ele está pronto para essa relação? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha naquilo que está sendo apresentado. Pai Mário, depois vai ter mais pergunta para mim? Eu já fico por aqui. Pode ser? Pode ser. Então, neste caso aqui, vamos dar uma olhadinha. O que nós temos aqui que nós podemos trazer para ela? A resposta para essa mãe: não, mãe. Mãe, para de querer tratar o guri como bebezinho que não sabe das coisas, tá? Certo, ele tem 20 anos. Eu também tenho um filho de 20 anos, sei como é que é a coisa. É muito difícil. Mas ele sabe bem o que ele está buscando. Ela não tem outro, tá? Ela é muito independente. A tua preocupação é que, como ela é muito independente, como ela já tem uma certa experiência, que ela faça teu guri de bobo. Mas ela não está fazendo teu guri de bobo. Existe um relacionamento, o que tem risco é de gravidez. Ela está com 38, né, Pai Mário? Ele está com 20. Aí é um risco bem sério. E daí não vai ser do outro, não. Vai ser do teu filho mesmo. Ela tem dificuldades para isso. Por isso que, se você, em vez de se preocupar dela ter outro, se preocupe em ser avó de um menino de 20 anos, né? Porque é mais fácil ela tentar a gravidez até pela idade dela do que propriamente arrumar um outro relacionamento. Mas teu filho não é bobo, ele sabe da relação e sabe dos riscos que está correndo. Aí aquela questão do preconceito está na relação da idade, né? Que ela fica com essa preocupação, né? Olá, Vivi, Pai Mário e Pai Júlio, tudo bem? Me chamo Mãezinha Sonhadora. Eu queria saber se existe alguma simpatia para adotar uma criança. Eu achei até bem interessante aqui a pergunta dela. Legal, eu já tentei engravidar, mas não consigo. E também já tentei me inscrever para adotar legalmente,
mas a justiça coloca tantas barreiras que se torna quase impossível isso. Sou de 16 de 12 de 79. Infelizmente, o Brasil ele tem essa dificuldade muito grande para a questão da adoção, né? Infelizmente, mas vamos ver o que as cartas vão dizer aqui para nós aqui. Assim, a questão da adoção tem requisitos legais, não está tão demorado não, amigo. Eu acho que tu deveria rever essa questão, entendeu? Então, para te poder saber exatamente o que tu queres, se existe algum requisito legal, você tem que reavaliar. Mas no teu karma, tu disse que já tentou tratamento, já tentou outras maneiras de engravidar. Realmente não está marcando essa questão de gravidez para ti. É tu superar os requisitos legais que tu vai conseguir. O que eu te aconselho? Ainda este ano, 2015, e aí nós temos o 8 de dezembro, né? Faz um axé para Oxum e de início de ano faz um axé para Emanjá. A mãe, as duas iás, né? A mãe criadora e a mãe fecundadora, né? A dona do karma dessa criança e também do desenvolvimento, porque tu não precisa muito da fecundidade nesse sentido, já que é adoção, tá? Mas faz esse axé para as duas iás, que eu tenho certeza que tu vai conseguir a adoção que tu quer. Só que vai novamente, né? E verifica junto aos órgãos competentes quais são os requisitos na qual tu não está te encaixando. Porque, na verdade, isso foi bem mais facilitado a partir de um novo tipo de credenciamento que ocorreu em 2015. Dá uma informada que eu acho que tu consegue. Mas faz os axés para que essa criança que vem com essa ligação espiritual para ti, que já nasceu, né? Não de ti, mas já está no mundo, possa logo encontrar o seu lar. Olá, tenho 33 anos, estou morando com meu companheiro há 1 ano. Ele às vezes parece meu inimigo. Preciso saber se devo persistir neste relacionamento ou não. Minha data de nascimento é 24 de 11 de 81 e a dele é 17 de 3 de 82. Se ela deve manter o relacionamento ou não. Tem uma diferença de idade grande aí também, né? Não tem. É 1 ano de diferença. Ela é de 81 e ele de 82. Entendi, 71. Olha só, gente. Vocês observaram que a cada jogo eu abro o jogo de cartas de novo, né? Porque cada um é um caso e cada setor é um caso. Então a gente tem que pensar em uma maneira de que a pessoa possa ter esta qualificação no relacionamento e no atendimento. Vamos dar uma olhada aqui? Porque se tu fizer... Ih, gente, qual era a pergunta dela, Pai Mário? A pergunta dela é se ela deve manter o relacionamento ou não. E acho que foi bem taxativo, já foi esse relacionamento há muito tempo. Porque os dois parecem inimigos dentro de casa. Não existe mais amor nesse casamento. Então, se não existe amor, se não existe uma boa relação, não tem por que manter, né? É terminar com isso mesmo. É taxativo, então. A carta ali foi muito taxativa. Não deu nem chance da gente tentar argumentar a coisa. Oi, Vivi, boa tarde. Tenho um filho de 13 anos. Ontem fui chamada à escola porque ele não está mais se concentrando. As notas dele, que antes eram boas, agora caíram. A data de nascimento dele é 19 de 7 de 2002. Filho, tem coisas com filhos preocupantes, né? Ali uma mãe com filho de 20, agora essa com de 13 anos. 13 anos, ele entrou para a adolescência, né? A gente tem que pensar nisso. Agora, se houve algum fato que gerou essa perturbação, essa falta de concentração dele na escola, é que é importante. O diálogo nessa idade é muito importante. Ele é determinante para que as coisas aconteçam bem até numa idade madura. Vamos dar uma olhadinha então para esse menino de 13 anos. O que está acontecendo? Ia bem na escola, tinha boas notas e de repente desaba? Parece meio pontual isso. Ou será que é só os hormônios? Pode ser. Ou um chamado espiritual? Vamos perguntar. Olha, a mesma carta que tinha saído antes. Aconteceu um fato muito grave no campo emocional desse menino na escola. E o que ele não consegue se concentrar é devido a este fato, tá? Tem algo pontual dentro do relacionamento da escola, pode ser até um bullying, né? E a gente está vendo aí que está sendo sancionada a lei contra o bullying, e que ele não se adaptou mais a este grupo escolar.
a essa sociedade tão importante de formação que é a escola. Mas essa carta nos denuncia que houve um fato gravíssimo com ele e que ele não conta sobre medo de retaliação dentro da própria escola. Portanto, ele precisa de um apoio da família e de um apoio psicológico. Neste momento, esses dois setores vão resolver a situação. Ainda mais se nós estamos em novembro, né? Trocar de escola quase impossível agora. Mas é um caminho futuro, trocar de escola e de grupo escolar. No caso dele, além disso, o acompanhamento com o psicólogo. Caso isso não ocorra, pode refletir no campo espiritual, até gerando, após os 15 anos, uma depressão efetiva. Depressão a nível psiquiátrico e espiritual. Uma última perguntinha, pode ser? Olha, vamos lá. Essa aqui eu até achei bem interessante, olha só. Olá, sou muito fã de vocês. Minha dúvida é que estou num novo emprego que fui convidada. Adoro este emprego, mas me sinto insegura quando cometo algum erro. Qual ajuda que vocês podem me auxiliar? Nome Chiquilita, data de nascimento. Chiquilita. Chiquilita, o nome dela? Data de nascimento 28/5/66. Que diferente o nome dela, diferente. Chiquilita. Chiquilita. Olha, Chiquilita, o medo de errar é importante. Né, Pai Mário? O senhor fala muito sobre isso, sobre o medo de errar, que faz trazer um pouco mais de atenção, né? De atenção. O errar, nós temos que compreender que ele pode te trazer mais atenção em tudo aquilo que tu faz, certo? O excesso de confiança pode te trazer a desatenção e te trazer prejuízos. Mas ela parece que está sofrendo com esse medo, né? Então, assim, vamos dar uma olhada, já que é um novo emprego, nós falamos muito sobre o desemprego hoje, vamos dar uma olhadinha aqui. Na verdade, o medo dela de perder o emprego está sendo maior que a qualificação dela. Então, o que acontece? Ela sabe que dificilmente ela vai conseguir outro emprego. E esse medo pode se transformar numa doença. No caso dela, o próprio medo está paralisando o crescimento dela, o equilíbrio dela. E aí a perda do emprego seria igual. Então, na verdade, tu tem que tratar o teu sofrimento quanto a tua autoexigência. Você exige tanto de você, mais que a qualificação até que você tem. Se você quer e sente que precisa melhorar, tente primeiro não exigir tanto de si, se qualificar mais dentro daquilo que você está buscando, até mesmo dentro da sua formação, e conseguir transformar essa exigência no nível, num patamar que você tenha condições de conseguir. Então você vai conseguir desde que você se qualifique para isso. Senão não vai adiantar. Você só vai ter o sofrimento e vai perder emprego igualmente. Tá bem? Gostaria de saber sobre minha casa e minha família. Sou Tatiana, 11/7/66. Casa e família, 2 pontos bem importantes e que devem ser bem avaliados. E pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade devem procurar uma ajuda espiritual, até porque não depende só delas. E aqui as cartas dizem que a tua preocupação procede, porque na verdade tu está preocupada com o crescimento, né? Não com o que está acontecendo agora. E uma pessoa que projeta crescimento, projeta a unidade e a união familiar. Uma coisa boa, né? Hoje terminando com um tema bom, primeira vez, acho que essa semana, que nós estamos terminando o programa aí com um tema bom, que é pensar no futuro. Pensar no futuro sempre, né? O futuro é a cada segundo. Estou conversando com vocês, seu futuro já está acontecendo a cada segundo que vem. Nós não podemos pensar num futuro daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 2 dias ou 50. O seu futuro sempre é a cada segundo. Cada segundo que passa é uma gota a mais de experiência, uma gota a mais de prosperidade, uma gota a mais de perseverança que você tem. Tá vendo quanta coisa boa? Pois é. Agora, você que precisa desse momento, liga agora, 384-3434, agenda a tua consulta e, né, faça aquele momento espiritual para você com qualidade e certeza de uma vida futura. Ser feliz, ser você, não ser outra pessoa. Eu sou eu, como eu cantei essa semana, e não me troco por ninguém. Então seja você mesmo, seja confiante, seja lutador, seja um astro, seja um humilde, mas seja simplesmente você.
sabe.